Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD online. Que maravilhoso é estarmos juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Vocês sabem que a Bíblia é o nosso livro que nos dá a direção de como melhor viver. Na Bíblia, nós temos a direção de como agradar a Deus. E quero dizer para vocês que a nossa revista anterior, ela tinha como título A Solução. E nós trabalhamos as 16 lições e chegamos à conclusão de que a solução é Jesus. Então nós trabalhamos a criação do mundo, como Deus criou, como o mundo, como o pecado entrou no mundo, como Adão e Eva pecou e nos tornamos então todos pecadores, mas Deus, pelo seu amor maravilhoso, providenciou um plano maravilhoso que foi enviar Jesus. Jesus veio, derramou seu sangue na cruz e Jesus derramou seu sangue na cruz para nos dar a salvação. Trabalhamos aqui o plano de salvação. Falando então dessa morte na cruz que nos deu vida, a possibilidade de vida eterna, de morar no céu. Que maravilha! Então trabalhamos essas 16 lições. E como vocês podem ver, agora aqui temos um tema novo no mural. Porque nós temos agora uma nova revista. Sim, uma nova revista com um tema muito importante, que é viver para agradar a Deus. Nós precisamos viver de maneira a agradar a Deus. Então, como poderemos saber? Qual é o segredo para agradar a Deus? Onde está revelado o que é, como funciona e como nós devemos agradar a Deus, tia Vanessa? Na Bíblia, na palavra de Deus. Está na Bíblia tudo revelado de como agradar a Deus. E nós vamos aprender ao longo dessas 16 lições, por 4 meses, vamos aprender então como agradar a Deus. E a nossa primeira investigação, trabalhando também nesse formato de detetive, como eu já disse, pistas, a nossa primeira investigação, esta lição tem como título Imitando a Jesus. Mas como é isso, tia Vanessa? Como é isso de imitar a Jesus? Então vamos imaginar, hein? E pensem vocês. Vamos imaginar um quebra-cabeça, vamos imaginar essa frase aqui mesmo. Agradar a Deus. Se vocês recebem essas letras todas embaralhadas, vocês precisam descobrir então a ordem para criar, para formar esta frase, de forma que traga uma leitura e um entendimento. Então nós precisamos então descobrir o início, o meio e o fim. Descobrir então como se inicia a frase. E nós vamos descobrir agora algo muito importante, que vem então do nosso mistério, o nosso mistério aqui na revista desta lição, Imitando a Jesus. Nós vamos aprender, nosso mistério é, que é a vida cristã e quando ela se inicia? Como é, tia Vanessa? Vamos repetir? O mistério é, que é a vida cristã? Como se inicia? Este é o nosso estudo. Então, nós vamos aprender por meio da primeira pista. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês aí, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2. A nossa lição está lá em Atos, capítulo 2. Vocês sabem que Paulo, por exemplo, a história dele começa ele dizendo Saulo. Primeiramente ele chamava como? Saulo, muito bem. Primeiro ele se chamava Saulo e ele perseguia os cristãos. Mas depois ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele teve esse encontro com Jesus e ele teve seu nome mudado para Paulo. E agora ele passou a ser um servo do Senhor. E agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas naquele caminho de Damasco ali,
houve um início de uma nova vida para Paulo. E nós vamos pensar aqui no contexto de Atos. Lá em Atos, o que aconteceu? O que aconteceu, tia Vanessa? Estava acontecendo uma festa, olha que maravilha, era uma festa do povo de Deus, chamada Festa de Pentecostes. Na Bíblia tinha Festa de Pentecostes, que é a festa que era realizada, onde as pessoas levavam os seus frutos. Na festa de Pentecostes, vou ler aqui na Bíblia, na festa de Pentecostes, as pessoas tinham que levar os primeiros frutos do trigo. O trigo, um cereal de onde é feita a farinha. A festa das primícias, por exemplo, tinha que levar os primeiros frutos da colheita da cevada. Da cevada também se prepara um tipo de farinha. Então tinha essas festas em que as pessoas levavam os primeiros frutos da colheita. E quando estava acontecendo a festa de Pentecostes, muitas pessoas reunidas ali, muitos povos, muitas nações reunidas ali, nessa festa do povo de Deus, aconteceu o quê? Quem sabe? Aconteceu a descida do Espírito Santo. Quando Jesus foi, ele falou que ia deixar um Consolador, que haveria de vir. E este Consolador é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio ali e as pessoas estavam todas falando, cada uma falava em um idioma diferente, numa língua diferente. Mas como é isso, Vanessa? Tia Vanessa, não estou entendendo. As pessoas estavam falando em línguas diferentes? Estavam, cada uma falando em línguas diferentes, mas entendendo na sua própria língua. E as pessoas começaram a achar que os discípulos, que aquelas pessoas estavam embriagadas, tinham bebido bebida alcoólica com álcool, estavam bêbadas, imaginando que estavam bêbadas. Olha o que as pessoas pensaram. Mas então Pedro começou então a pregar e a falar e a explicar. E começou a explicar para aquelas pessoas, a anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Contou sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Explicou, que seria o Espírito Santo. Explicou tudo para aquelas pessoas ali. Aproveitou daquilo a oportunidade para fazer o quê? O que ele estava falando quando ele vai falando do evangelho, pregando sobre Jesus para as pessoas? É a nossa primeira pista. O que Pedro fez naquele momento, naquela festa de Pentecostes, para explicar por que as pessoas falavam, cada uma numa língua diferente, mas cada um entendia na sua língua. Pedro estava anunciando o evangelho. Então, a primeira pista para desvendar o nosso mistério, o que é a vida cristã e como ela se inicia, é Pedro anuncia o evangelho. Primeira pista, Pedro anuncia o evangelho. Agora, vamos partir para um segundo momento. Então, quando Pedro estava falando para aquelas pessoas, vocês podem abrir aí a Bíblia de vocês. Vamos abrir aqui a Bíblia e vamos ver o que Pedro estava falando. Olha o que Pedro falou para aquelas pessoas. Começou a explicar para elas a mensagem de Jesus e falou para elas e respondeu para elas. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, que é perdão, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que maravilha! Pedro explicou para aquelas pessoas, e quando elas se arrependem, aceitam a Jesus, elas se arrependem, pedem perdão dos seus pecados, aceitam a Jesus, que Jesus perdoa o pecado delas e que elas poderão receber também o dom do Espírito Santo, assim como elas estavam vendo ali com os discípulos. Nossa, que maravilhoso é! As pessoas, então, é a nossa segunda pista. As pessoas entenderam o Evangelho. As pessoas entenderam o Evangelho. Então, a primeira pista,
Pedro pregou o evangelho. A segunda pista, as pessoas entenderam o evangelho. E ele falou que cada um de vocês receberão o dom do Espírito Santo e poderão ser batizados. Então, vamos agora ao nosso terceiro momento. Então, aquelas pessoas, elas iniciaram uma vida nova. Elas entenderam o evangelho, aceitaram a Jesus, entenderam a mensagem e iniciaram uma vida nova. E aquelas pessoas viviam sempre juntas e formaram ali uma igreja, uma comunidade cristã. Formaram ali um grupo de pessoas que serviram a Cristo. Mas como que é isso, tia Vanessa? Como essas pessoas viviam? Como é essa formação desta igreja? Eu vou ler para vocês como aqueles povos viviam. Em Atos 2, vamos abrir a Bíblia aí. Atos 2, no versículo 42 a 45. Olha o que diz. E perseveravam na doutrina, naquilo que era ensinado na palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, daquilo que os discípulos o ensinavam, e na comunhão de estarem juntos, perseveravam para permanecer firme ali todos os dias, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Eles estavam sempre juntos, partindo o pão, orando, e em cada alma havia temor. Olha, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Seriam muitos milagres, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Jesus fazia, que Deus operava por intermédio deles, por meio deles, usando eles como instrumento. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, as suas terras, as suas fazendas e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que maravilhoso! Vocês imaginem só, juniores. Olha, eles vendiam as suas fazendas, pegavam o dinheiro e levavam para os apóstolos dividir por todos os irmãos de maneira igual aquele valor. Olha que interessante. Vocês acham que hoje as pessoas fazem isso? Os cristãos têm vivido dessa maneira? Repartindo tudo? Fica aí um desafio, um pensamento. Se nós estamos verdadeiramente ajudando um ao outro, ajudando ao próximo, ajudando o irmão, repartindo aquilo que temos. Então, a nossa terceira pista é que essas pessoas creram e foram batizadas e formaram essa comunidade cristã. Então, podemos perceber que Pedro anunciou o evangelho, primeira pista. Segunda pista, as pessoas entenderam, creram. E na terceira, as pessoas creram e foram batizadas. As pessoas creram e foram batizadas. Então, elas iniciaram uma nova vida. Iniciaram uma vida cristã. Então, esta é a conclusão. Quando a pessoa aceita Jesus, ela então, lembra aqui da ordenar o que é o início? Vamos entender o que é o início da vida cristã, que é a nossa pista. O que é a vida cristã e como ela se inicia. Então, chegamos à conclusão de que a vida cristã, o que é a vida cristã? É aquela pessoa que vive de maneira semelhante, de maneira igual a Jesus. E quando que ela se inicia? A partir do momento que a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus como o seu Salvador, arrepende dos seus pecados, este momento inicia a sua vida cristã, em que tudo vai ser diferente na vida dela. E você, Junior? Já fez a sua decisão? Já lembra do coração aqui, ó? O coração sujo do pecado, já reconheceu que é pecador?
Já pediu perdão a Deus dos seus pecados? Deixou que o sangue de Jesus purifique seu coração de todo pecado, fique branquinho assim? Para, como diz a sua palavra, olha lá o coração, possamos viver no céu. E você tem crescido no conhecimento da palavra do Senhor? Você tem buscado falar dessa palavra para todos os seus amigos? Fica este desafio para você. Viver de maneira a agradar a Deus. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador e aqueles que ainda não aceitaram, entregue a sua vida a Jesus. Inicie a sua vida cristã e viva de maneira a agradar a Deus. Vamos orar? Deus abençoe vocês. Ó Deus, obrigada por esta palavra. Esteja conosco na continuidade desses estudos, para que nós possamos crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos agora à nossa investigação número 2. Olá, juniores! Continuando os nossos estudos, ainda no livro de Atos, no capítulo 2, vamos aprender a nossa segunda investigação, que é de título O Povo Contagiante. Olha que interessante, tia Vanessa. O povo contagiante. Veja, juniores, que quando Pedro pregou, as pessoas entenderam, elas aceitaram Jesus, foram batizadas, elas receberam o Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus e iniciaram, lembram? Iniciaram a vida cristã. Agora, então, nós vamos aprender com essa nova lição como esse povo vivia, esse povo cristão. E a nossa lição está em Atos, continua em Atos. Vamos abrir a Bíblia aí. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Vamos ler agora o versículo de 46 a 47, que vai estar, então, registrado tudo que nós vamos aprender nessa lição. Diariamente, todos os dias, diariamente perseveravam, estavam ali firmes, sem se desviar, unânimes, com o mesmo pensamento, juntos, no templo, na casa do Senhor, onde eles escolheram para louvar ao Senhor, partiu o pão de casa em casa, ia na casa de cada irmão partindo o pão, e tomavam as suas refeições, suas alimentações diárias, café da manhã, almoço, janta, tomavam suas refeições com alegria e singeleza e bondade no coração, e singeleza de forma pura no coração, louvando a Deus e louvando e contando com a simpatia, ou seja, todas as pessoas daquela cidade ali, da redondeza, daquela região, daqueles bairros ali próximos, aquelas pessoas todas contavam com a simpatia do povo. Eles contavam com a simpatia do povo em que sentido? O povo observava aquele povo cristão. Quando Pedro pregou lá, foram 3 mil almas que se converteram, que aceitaram a Jesus. Então, era um número grande de pessoas. Então, eles eram observados e todos observavam que eles estavam diferentes. Tinha algo diferente nesse povo. Então, eles louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo estava achando, muito legal. Aquele povo era diferente, repartia o pão um com o outro, estava sempre ajudando um ao outro, estava sendo próximo, sempre próximo um do outro, distribuíam seus alimentos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. À medida que eles iam falando mais do amor de Deus, eles
pregavam para mais pessoas aceitavam a Jesus. Então, o nosso mistério dessa investigação, o povo contagiante, é o que motiva os cristãos, qual é o motivo que impulsiona, o que motiva os cristãos a permanecerem juntos, o que leva o povo de Deus a querer permanecer junto? O que será, juniores? Vamos aprender? Muito está daquilo que nós temos aqui. Então, vamos ver se vocês entendem a primeira pista. Essas pessoas saíam de casa em casa falando de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, que se arrependerem dos pecados, se aceitarem Jesus, que podem morar no céu, que elas podem ter a vida eterna. Então, essas pessoas saíam e pregavam. Então, saíam e pregavam. Nossa primeira pista, levar outros a Jesus. Eles levavam outras pessoas a Jesus. Eles pregavam o evangelho do amor de Deus. Traziam mais pessoas para Cristo. Esta é a nossa primeira pista, levar outros a conhecer a Jesus. Então, passavam-se dias, né, como eles estavam diariamente reunidos, então eles também faziam algumas atividades, como cantavam louvores, eles estudavam os escritos bíblicos, estudavam a palavra de Deus, aprofundando no conhecimento da palavra de Deus para viver de maneira a agradar a Deus. Então eles estudavam, juniores, estavam todos os dias louvando a Deus e estudando. Então, qual é a nossa segunda pista? Louvar a Deus e ler a Bíblia. A nossa segunda pista é louvar a Deus e ler a Bíblia. Para descobrir o nosso mistério, o que motiva os cristãos a estarem juntos. Então, agora vamos pensar no terceiro momento. Então, essas pessoas, elas repartiam, lembra aqui? Partindo de casa em casa, repartindo o pão de casa em casa. Então, elas saíam e repartiam de casa em casa um pouquinho daquilo que elas tinham de alimento. Por que elas faziam isso, tia Vanessa? Porque elas tinham, por aquelas pessoas, um amor, o amor que Deus colocou no coração, que ensina a sua palavra, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, elas partiam o pão, elas oravam juntos, além de orar junto todos os dias, ajudavam um ao outro, ajudavam os irmãos. Então, nós vamos entender aqui a nossa terceira pista, que é orar e ajudar uns aos outros. Então, a nossa primeira pista, levar outras pessoas a conhecer a Jesus. A segunda, louvar e ler a Bíblia. A terceira, orar e ajudar uns aos outros. Então, nós podemos chegar à conclusão, a nossa eureka, ao desvendar do nosso mistério, que o que motiva os cristãos a permanecerem juntos é a comunhão com Deus. É a comunhão, é estar junto, orando, lendo a Bíblia, trabalhando na obra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, o que motiva os cristãos a permanecerem juntos é a comunhão com Deus e com os irmãos, por meio da palavra de Deus, por meio da oração e por meio do serviço, servindo a Deus pregando o evangelho, levando outros a conhecer Jesus, servindo a Deus, ajudando uns aos outros nas dificuldades, servindo a Deus, orando um pelos outros, na palavra estudando, estando junto em oração. Então, esta é a nossa eureka.
O que motiva os cristãos a estarem juntos é a comunhão com Deus, é a comunhão, é o estar junto, né? A comunhão com Deus e com os irmãos, na palavra, na oração e no serviço. E você, Júnior? Você já aceitou a Jesus? Você iniciou sua vida cristã? Você é uma pessoa que imita Jesus, como a nossa primeira investigação? Você é uma pessoa contagiante, como a nossa segunda investigação, em relação a esses povos, os primeiros cristãos? Você é uma pessoa contagiante, que fala do amor de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas da escola? Algum parente, algum amigo? Você é aquela pessoa que contagia com a palavra do Senhor? Pense e reflita que você, Júnior, mesmo na estatura de Júnior, você precisa alcançar outros juniores, outras pessoas para Cristo. Amém? Então, vamos orar? Ore e peça a Deus para que você seja um junior contagiante, que ao invés de ser influenciado para as coisas ruins, que você seja um influenciador, que você consiga contagiar os seus colegas e não o contrário. Oremos? Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade de aprender mais e mais do Senhor. Que o Senhor cuide de nós, abençoe cada junior para que eles possam aprender um pouco mais do Senhor, para que eles possam sentir vontade de imitar a Jesus, para que eles possam ser contagiantes, contagiar muitos com a palavra do Senhor, porque é para isso que nós nascemos, ó Deus, para louvar o Teu nome, para Te glorificar, para Te agradar, para levar almas ao Senhor, Pai de amor, porque nós não pertencemos a este mundo e precisamos, ó Deus, entender a nossa missão, a nossa responsabilidade de falar do Senhor. Que cada junior entenda essa sua missão, essa sua responsabilidade no reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, juniores? Eu quero deixar para vocês aqui um versículo que vocês devem memorizar. Lembra que para entrar na sala sempre tinha uma senha que era um versículo? E o versículo que nós vamos usar nesta das lições de 2, que é a partir dessa lição aqui, a 2, de 2 a 6, se encontra em Atos 10:43. Vou ler para vocês aqui na Bíblia e vocês vão ler na Bíblia e procurar memorizar. E depois, quem sabe, gravar um vídeo e enviar lá no grupo de que você está memorizando os versículos. Logo não teremos mais a palavra de Deus. Chegará tempos de perseguição em que não teremos mais a palavra de Deus. Precisamos ter tudo aqui na nossa mente. Em Atos 10:43 diz: dele de Jesus, né? Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão, que é perdão, remissão dos pecados. Então, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Fica esse versículo para vocês memorizarem e nós temos como senha para entrar na classe. Aqui estamos online, mas que vocês entendam que a necessidade de memorizar a palavra de Deus, ela é importante e urgente para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fique com Deus, um abraço, um beijo e fique em paz.